Boa noite, nação bugrina. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver me vendo. Estamos aqui para mais um Arquibancada Guarani, para falar um pouquinho do pré-jogo de Paraná e Guarani. Chegamos num ponto do campeonato que algumas coisas já começam a se definir, né? Então, primeiro, como a gente sempre faz, eu vou tentar falar um pouquinho dos números, vamos falar um pouquinho das chances, antes de falar da expectativa para o jogo de amanhã. A gente chegou a 28 pontos e mais ainda. Quando eu comparo com o comentário que eu fiz no pós-jogo de Guarani e Botafogo, naquele dia, no quente ainda da partida, as coisas ainda estão ainda melhor. A rodada foi ótima para a gente. Então acabamos a rodada 8 pontos na frente da zona do rebaixamento e a 9 pontos da zona do G4. Então nós estamos praticamente no meio da tabela, apesar de ainda a colocação ser um pouquinho abaixo. Mas nós estamos em 22 jogos, nós fizemos 28 pontos. São 7 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. 25 gols a favor, 27 gols contra, menos 2 de saldo, um aproveitamento de 42,4%. Ainda é muito aquém do que a gente gostaria que fizéssemos, do que a gente pode fazer. Mas já chegamos a 42,4%. Ainda assim, para sair do G4, pelos nossos cálculos, os cálculos que a gente normalmente vem fazendo, nós estamos falando de 16 pontos. É isso aí, faltam 16 pontos em 16 jogos para escaparmos do rebaixamento. Já vamos comentar mais profundamente daqui a pouquinho. E para subir, para os nossos cálculos, para ter alguma chance, 34 pontos em 16 jogos, são 70,8% de aproveitamento. Já fizemos isso? Na era Felipe Conceição já fizemos. Então, vamos falar ainda um pouquinho desse sonho. Agora, a Arquibancada Guarani é um canal de torcedor. Claro que a gente quer fazer boas análises, claro que a gente quer ser balanceado, mas nós somos torcedores. Essa é a grande verdade. Então, com isso, gente, posso falar o português bem claro? A gente não cai mais. Eu garanto isso. A gente não cai mais. Alguém pode falar, puxa, cuidado, dá pra gente não fazer 16 pontos em 16 jogos. Quer saber? Se a gente não fizer 16 pontos em 16 jogos, esse time tem que cair mesmo. Como é que pode, em 16 pontos, não ganhar pelo menos um empate, em média, por jogo? Ou ganhar um jogo a cada 3 jogos? Não, não dá. Por tudo que a gente já viu até agora, por tudo que a gente acredita, ou a gente sabe do potencial do nosso time, pelo menos isso dá para fazer. Mais do que isso, o que tem de time ruim por aí é uma grandeza. Os 4 últimos estão praticamente rebaixados. Oeste, rebaixado. Botafogo e Figueirense, que acabou de perder em casa mais uma, nessa rodada, ou seja, abriu a rodada já perdendo, está virtualmente também rebaixado. A mesma coisa com o Botafogo, também acabou de perder, está perdendo em casa para o Avaí. Então, esses 3 últimos praticamente rebaixados. A última vaga vai ficar na disputa para alguns times aí. O Náutico agora é o 4º e nós estamos a 8 pontos do Náutico, faltando 16 rodadas. Só um desastre nunca antes visto e para totalmente manchar-se a nossa história para a gente cair. Ou seja, não cai mais. Vamos começar a olhar para cima agora. Nós estamos no meio da tabela. Dá para sonhar com a subida? Ainda acho que o nosso time tem a matemática para o meio da tabela. Mas é o seguinte, se a gente trouxer mais do que 4 pontos, ou pelo menos 4 pontos, nos próximos 2 jogos, está na hora de a gente lançar a hashtag eu acredito. Eu acho que dá. Se ganhar as 2, definitivamente nós estamos na briga. Nós vamos precisar ter um aproveitamento de 66%, ou seja, de cada 3 jogos ganhar 2 a partir daí. Campanha difícil, obviamente, resultado muito, matemática desfavorável, mas já dá para começar a sonhar. Também acho que nós não temos um time pior do que nenhum dos que estão na nossa frente. Nenhum time que está na nossa frente. Então, mas obviamente que é possível perder. Nós não somos também melhores, mas o nosso time é muito equilibrado.
E de fato estamos numa fase boa. Se tivesse uma torcida apoiando, eu garantiria que a gente estaria na briga. Sem a torcida, na atual conjuntura, acho que ainda não está descartado. Vamos ver esses dois jogos. Próximo jogo contra o Paraná, jogo bem difícil, jogo bem complicado, principalmente porque o Paraná volta de uma cacetada do Sul. Tomou de 5-0 lá. É um time que tem 1 ponto apenas mais que a gente. Tem um time que não tem nada demais. Um que a gente conhece, lembra o zagueiro Fabrício, razoável, até bom zagueiro. O goleiro fraco, falhou no primeiro jogo, quando eles ganharam da gente no Brinco de Ouro. Não dá para pensar em perder para esses caras em condição normal, né? Agora, o jogo é lá, o jogo é difícil, temos que tomar muito cuidado, e já vamos falar depois da escalação, mas acho que dá para tentar sonhar com trazer um bom resultado? É claro que dá. Dá para tentar buscar a primeira vitória do Felipe Conceição fora de casa? É claro que dá. Mas é muito cedo ainda. Mas é o que eu estou dizendo. Se trouxer pelo menos 4 pontos nos próximos 2 jogos, Paraná e Chapecoense em casa, eu acho que dá para sonhar. Ainda é cedo. Vamos lá. Falando um pouquinho das prioridades a partir de agora. Então, como nós falamos, considerando que a gente não cai mais, a prioridade agora é se distanciar do Z4, mas muito mais se aproximar do G4. Segunda prioridade, temos que ganhar o derby. É inadmissível nós perdermos 2 derby no mesmo campeonato. Esse ano nós temos que ganhar o nosso derby em casa, agora no segundo turno. Terceiro, nós precisamos ficar na frente da Pinguela. Não dá. É um time pior que o nosso, é um time desajustado, investiram um monte e não dá para ficar atrás desses caras. Alguém pode falar, pô, vocês se preocupam muito com a Ponte Preta. É o nosso principal rival. Aqui é, de novo, um canal de torcedor. Então, sim, nós estamos torcendo contra os caras e a favor do Guarani para ficar na frente deles. É isso que nós queremos. Nós queremos ganhar do nosso adversário. Então, precisamos ficar na frente deles, precisamos ganhar o derby, se aproximar do G4. E se a gente tiver o aproveitamento que a gente falou antes, vamos sonhar. Mas, de novo, começa tudo pelo Paraná. E amanhã nós já temos de cara 3 desfalques. Pablo não joga, Bruno Silva não joga e Vagninho tomou um 3º cartão amarelo no banco. Também não joga, não é opção. E nós temos vários daqueles que são candidatos a jogar, tem pelo menos meia dúzia também pendurado para o jogo contra o Chapecoense em casa, né? Então, na minha opinião, a gente teria que sair com uma escalação que não que fosse retranqueira, não, mas que esteja preparado para poder agredir o Paraná, sabendo que eles vão vir para cima no começo. Então eu sairia com Gabriel Mesquita, Cristóvão, sem muita opção, Valber e Romércio, os 2 amarelados ou pendurados com os 2 cartões amarelos, Bidu na lateral esquerda. No volante, sai o Bruno Silva, o David está fora ainda, então é o Marcelo, que é o único ou o mais primeiro volante que a gente tem. Pode ser o Rickson? Pode. Pode ser Arthur Rezende? Até pode. Mas eu acho que a gente abre um pouquinho demais o time para um jogo fora de casa, que a gente tem que começar percebendo, medindo a temperatura desse jogo. Eu começaria com o Marcelo, colocando Murilo Rangel e Crispim, um como segundo volante e outro como meia. No ataque, pega o Sávio, que jogou nos 2 últimos jogos, Cruzeiro e Botafogo, como falso 9, abre na dele, abre na direita, Júnior Todinho na esquerda e Rafa Costa enfiado lá de volta como centroavante. É sensacional esse time? Não é. Nós já tivemos momentos piores. Temos variação para isso? Claro que temos. A gente pode optar em não ter o Rafael Costa para centralizar o Todinho e colocar o Giovani na ponta esquerda ou no flanco esquerdo. Ou ainda, outros preferem, vamos valorizar a base, coloca o Renanzinho no lugar do Giovani. Eu prefiro Sávio, Todinho e Rafa Costa no meio. Eu começaria assim. A gente vai ter um time bem equilibrado para tentar agredir o Paraná lá. E nós temos, como eu falei, meia dúzia de pendurados: Gabriel Mesquita, Valber e Romércio, Bidu, Crispim e Murilo Rangel. Ainda estão fora, além dos 3 que eu falei para vocês, o Didi e o Lucas Abreu. Então,
nós temos 5 caras que estão fora, que provavelmente no jogo contra a Chapecoense vão estar de volta. Então, Pablo, Bruno Silva, Wagninho, Lucas Abreu e Didi devem poder estar de volta já no jogo contra o Chapecoense. E aí nós vamos ter a possibilidade de ter o time equilibrado de novo, mesmo que a gente perca algumas peças agora, nesse jogo contra o Paraná. Então, é jogar equilibrado, voltar a jogar bem. Contra o Botafogo, nós não tivemos uma grande partida. Tivemos uma melhor partida que o Cruzeiro. Então, se a gente voltar a jogar grande parte daquilo que a gente jogou contra o Cruzeiro, nós podemos fazer e ter um bom resultado contra o Paraná. E é o primeiro passo para a gente continuar acreditando. Se a gente tiver pelo menos um empate e conseguir ganhar da Chapecoense aqui, a gente entra de vez nessa briga. Gente, cair não vamos. Cair não vamos. Nós não vamos conseguir. É um campeonato que tem os times muito fracos. E tem muita gente fraca na frente da gente ainda. Nós estamos num crescente, vamos passar muita gente ainda. Vamos classificar? Não sei dizer. Está difícil? Está muito difícil. Mas não dá para não sonhar. Para não sonhar ainda não dá. Depois desses dois jogos, a gente conversa de novo sobre isso. Amanhã, no pós-jogo, a gente vê o que aconteceu no jogo do Paraná contra o Guarani. Se a gente conseguir um bom resultado, ainda estamos nessa briga. Se perdemos, a gente bota o rabinho entre as pernas e repensa todos esses números de novo. Mas vamos acreditar. Acho que tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda e dá para a gente pensar em algo mais ainda no campeonato. Gente, valeu, até amanhã. E amanhã a gente conversa, espero que com mais uma vitória do Guarani. Abração para vocês, tchau!